Vamos reagir aqui a esse corte do Amplifica, que é o apresentado pelo Rafael Bittencourt, com o convidado Tico Santa Cruz, falando sobre algumas questões envolvendo o conservadorismo e o rock, que eu acho que são bem interessantes para a gente poder analisar aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do rock. O rock ele sempre foi subversivo. O rock sempre foi um estilo subversivo, Sim. correto? Quando a galera era mais nova, nos anos 70, 60, que gostava de rock, o vovô, o tiozão, o pai, olhava para um roqueiro e falava vagabundo, marginal, cara que não faz parte da sociedade, quero que esse cara vá preso, é drogado, tudo que era de ruim. Porque o rock subvertia a sociedade ali. Quando estava tendo a guerra do Vietnã, a galera do rock estava fazendo protesto contra a guerra do Vietnã, por exemplo. Né? Milhões de artistas, festivais, etc., levantando a bandeira da paz, da não violência, etc., etc. Hoje a gente vê uma inversão disso. Você vê um cara adulto, conservador do ponto de vista não economicamente falando, mas conservador nos costumes, falando que é roqueiro. Sim. Sim, sim, sim. Bom, eu concordo com o que ele está dizendo, eu só discordo na palavra. Eu não acho que seja uma inversão. Eu acho que, na real, é porque as coisas não mudaram. O problema é que realmente o rock e posteriormente também, né, o filho do rock, o metal, né, que também tem muita gente que, né, a gente diz que normalmente os gostam dos dois, né, mas às vezes o cara metaleiro chama de roqueiro também, tudo bem, tá meio que assimilado, mas enfim, os dois estilos vai servir. São estilos subversivos realmente, que estão ali para questionar as coisas. As letras sempre foram muito questionadoras em vários pontos. Claro que umas bandas mais, outras bandas menos, mas sempre foi algo presente. Mas o próprio estilo é subversivo, melodicamente falando também, porque ele não segue o que os outros estilos fazem, ele vai para outro ponto. A distorção também é uma forma de gerar uma agressividade e, enfim, um questionamento, uma canalização de revolta às vezes também. Então eu sinto bastante isso, acho que vocês vão concordar, né? Que música agressiva normalmente é bom para você canalizar a raiva muitas vezes. Então principalmente nesse cenário, você vê que era uma juventude revoltada com várias questões que usou da música para canalizar ali tudo isso. E pra mim, isso impactou na vida de verdade desses grandes artistas, dos caras que estavam envolvidos, os caras que foram pesquisar. Então, o cara que às vezes era hippie e gostava, sabe? O cara era hippie naquela época, viu o John Lennon protestando alguma coisa ali contra a guerra e tudo mais. Ou o cara é punk, aí viu os caras falando de anarquismo, por exemplo, né? O anarquismo tem uma grande propaganda no punk. E aí tem uns caras que vão lá e por causa da música, começam a pesquisar questões políticas e entender e realmente sacar. E não precisa nem necessariamente ser um estudo muito grande, só uma questão de parar pra pensar. E entender essas questões de como que a gente tem várias tradições, essas tradições nem sempre são as mais justificáveis, muitas vezes são opressivas, muitas vezes são tradições que só estão aí porque são tradições e muitas vezes também servem para manter o poder na mão de poucas pessoas. Se você entende isso, você nunca vai deixar de ser subversivo, independente sequer se você comece a ler teoria e coisas nesse sentido. Porque você não vai estar, muitas vezes, munido tecnicamente e filosoficamente, você não vai ter tantos argumentos, mas você pelo menos tem o conceito geral do que é a coisa. O principal você já tá com você. E a música consegue trazer muito isso. Mas, na minha opinião, essas pessoas, elas não subverteram de verdade. Elas tinham ali, sentiam toda essa coisa, normalmente mais jovem, que é normal, né? Toda essa revolta e tudo mais. Mas não era uma coisa que eles realmente acreditavam. Era muito por uma questão de ir com a manada também. E aí, às vezes, a pessoa nunca acreditou nessas coisas, nunca achou essas coisas, tipo, nunca concordou com isso e foi julgada. E aí ela só reproduz esse pensamento jogando para a geração futura. Entendeu? E muitas vezes também, às vezes é só essa reprodução dos conceitos, que o cara fica mais velho e aí ele para de querer se importar tanto com estar em um grupo e tudo mais, que eu acho que é o que mantém, infelizmente, muita gente dentro desses estilos e tudo mais. O cara vai perdendo isso, vai voltando a ser, não voltando a ser, mas se tornando como a geração anterior, às vezes como os pais, como os familiares, que olhavam com um julgamento e jogam o mesmo julgamento para a próxima geração, para o próximo estilo, né? Hoje em dia a gente tem vários aí estilos que são julgados pelos roqueiros, como o funk, o rap, e por aí vai.
E lógico que você não precisa gostar deles, mas tudo bem você dar uma brincada também, dar uma gastada, porque isso é natural dos dois lados. Mas você tem um preconceito com isso, aí já é outra coisa, sabe? E outra coisa que eu também tinha falado, além, não só o cara ir reproduzir isso também, mas é aquele negócio de que o sonho do oprimido muitas vezes é virar o opressor. Então, o cara passou ali a adolescência inteira ouvindo que ele nem escutava música de verdade, que as músicas que ele escutava não prestava, que era lixo sonoro, que era bobeira, que os caras que ele tava se juntando eram um bando de baderneiro, que, sabe, os mala, coisas, esse tipo de coisas que a gente escuta. E aí, o cara, quase que inconscientemente, o cara quer fazer a mesma coisa, ele quer chamar alguém de mala, falar que alguma coisa não é música, que alguma coisa é, sabe? Então sente essa mesma vontade. Então eu sinto que tem muito disso também. Mas enfim. Por isso que eu só discordo da palavra. Eu acho que na real é continuar a tradição. Ao invés de realmente inverter a tradição e começar a questionar a tradição. A tradição nunca foi quebrada. Meu ponto é esse, a tradição nunca foi quebrada, sempre foi assim. E, a não ser que se tenha uma força contrária, sempre vai ser, infelizmente. Como assim? Aí o cara aponta o dedo pro outro e fala que o outro é vagabundo, que o outro é mais... Ou seja, faz com o outro o que era feito com o rock. Isso é uma inversão. Entendi. Isso não é uma subversão. Isso aí é você cair para dentro do sistema e acessar aquilo de tudo que de preconceituoso, de errado no sentido do julgamento do outro e tal. Você assumir essa postura e começar a ser o cara que aponta o dedo. Ou seja, você é o senhorzinho que naquela época ia apontar para um roqueiro e ia falar que ele era vagabundo, que ele era marginal, que ele era esse que... Por que o rock está se transformando nisso? Por que as pessoas estão assumindo essa postura? Por que o rock está se tornando um estilo conservador? Isso me assusta. Também não sei exatamente por quê, cara. E aí, tipo, acho que... não tem nada a ver com a questão econômica, política, que as pessoas querem levar para esse lado. Tô falando do conservador como comportamento. É Bom, uma julgamento. reflexão... Eu vejo que, pelo menos pra mim, e eu não falo isso de maneira nenhuma, tentando desmerecer que o Rafael, que é um puta cara que eu admiro, eu adoro o Amplifica, por exemplo. E, enfim, ver o cara falando do Angra é muito foda, por exemplo, tudo mais. Tenho que dar esse disclaimer para falar, que eu vou falar em seguida, que é... Pra mim parece que ele tá dando uma regada aqui, cara. Pra mim parece que ele não quer dar uma criticada mais severa no negócio. E o Tico, pra mim, ele tá indo pra ele tá deixando de acentuar uma coisa que pra mim é óbvio, que é o seguinte. Esse comportamento conservador, ele tem que estar atrelado, muitas vezes, tem algumas exceções, e eu acho que a exceção vai, e aí eu vou desagradar, né, os camaradas, mas pra mim a esquerda só tem uma posição conservadora, digamos assim, né, conservadora entre aspas, que assemelha ao conservadorismo quando se trata de humor. Pra mim é basicamente isso. Ou humor e retratações artísticas de coisas ruins. Então, às vezes, também músicas podem ter toda essa polêmica. Então, enfim. É isso. Então, acho que é o único ponto. Mas essa postura que ele tá falando é uma postura que vai estar atrelada também à postura política. Porque alguém que tem a consciência política mínima pra não ser um conservador não vai concordar com esse tipo de coisa. E o cara que concorda com esse tipo de coisa, ele não tem uma consciência política. E ele vai ser conservador. Porque o natural para as pessoas, quando não se tem consciência política, é você tender à direita. Esse é o natural. Por que é o natural? Porque nós estamos sobre o capitalismo. E quem tem o poder atualmente são os capitalistas. E eles vão fazer com que a ideologia do nosso tempo seja capitalista. Então, se você não fizer uma força contra, se você não for contra o que eles querem que você faça, que é, né, buscar conteúdo anticapitalista, se ir militar e fazer alguma coisa, alguma ação direta, qualquer coisa, mano. Se você não for fazer isso, você vai estar indo pra direita. Principalmente no pensamento. No pensamento, mais rápido você vai pra direita se você não se esforçar pra ir na contramão. Então, meio que é isso, entrar naquilo que eu falei. O cara, ele não era conscientizado, ele só curtiu umas bandas aí. Só curtia uns caras, tá ligado? Ele gostava do som, gostava da guitarra fazendo barulho, é isso aí. Mas no fundo, ele é a mesma coisa do que o pai dele que tava xingando ele de maconheiro vagabundo. E ele vai ser o mesmo pai com o filho dele, que às vezes tá ouvindo um trap, tá ouvindo um funk, tá? Alguma coisa nesse sentido. E aí é realmente interessante ver como que às vezes, nem sofrendo na pele, a pessoa entende o problema e continua reproduzindo o preconceito. Isso é que é foda, mano.
Uma reflexão Chutei o lixo realmente aqui. que longa, hein? Você já te convido pra gente dar sequência a essa discussão, porque ela realmente... E só pra deixar claro, que eu falei que o Rafael tá dando uma regada, é porque ele não tá falando os termos, tipo, cravando assim os termos. E não tem problema nenhum, porque a área que ele se propõe a tratar é música. Então, se ele não quiser entrar em política, respeito total. Também acho que a gente não pode ter essa postura de cobrar a posição política de qualquer figura pública. Porque desde que a pessoa já não esteja dando opiniões ruins, ela já tá fazendo o mínimo já. Ela não precisa vir aqui e militar pela nossa causa. A gente não tem que ficar sendo que nem os crentes que vai tentando convencer todo mundo se você não tá falando o que eles estão falando ali, tá ligado? Se o cara não pregar a Deus é errado. Não vamos fazer isso também. Longa e sensível, como você falou, porque esbarra aí em várias coisas e tal. Mas acho que só o fato de ter se passado muitos anos, o simples fato, né, do tempo e hoje o jovem enxergar um mundo diferente, tem uma coisa que reforça, que o jovem enxerga o rock e nós de maneira conservadora. Sim. Né? Como você contou da sua filha e tal. É um olhar que a gente tem para o mundo que a gente acha que a gente quer mudar para melhor e eles falam, puta, esse pensamento é muito vovô. É melhor para quem, né? Exato. Tá bom assim, entendeu? Eu acho que são ondas, são fases, Sim. né? É muito comum a gente se identificar mais com os nossos avós, muitas vezes, do que com os pais. É possível. Né? Que acho que essa coisa do ciclo, né? Do ciclo, Verdade. Mas cara, o fato é de que realmente estamos numa fase mais conservadora. Agora, tem coisas sobre acontecendo. tudo isso, sobre a nova geração e essa tendência a não querer tanta... É complicado, cara. É complicado, porque ao mesmo tempo que é uma geração, e aí no caso eu tô falando da geração mais nova, que no caso vai ser a minha também, que tem uma preocupação com causas sociais. Então a gente vê uma preocupação com minorias políticas, a gente vê uma preocupação com essas coisas, esses direitos, né? Movimento feminista, movimento negro, LGBT, preocupação com deficientes, PCDs. Então a gente vê essa preocupação. Eu acho que o principal dessa geração é essa preocupação com as minorias, mas não tem realmente tanta preocupação tão sistêmica. Eu não vejo tanta preocupação com o capitalismo em si, com as questões climáticas em si, sabe? Por exemplo, que é um negócio que é mais sistêmico. No máximo, quando essa preocupação vem, ela vem como um jogue lixo no lixo, tipo, sabe, essas coisas assim, que é até paia, velho, comparado com o que deve ser feito de verdade, diminuir muito o problema. Mas então, realmente, eu vejo que tem esse ponto, mas também tem por outro lado. Acho que tem essas duas questões também. E o ser visto como uma coisa de velho é natural, porque é um estilo velho, realmente é um estilo velho. Infelizmente, porque eu gosto pra caralho, né? Mas é um estilo mais antigo. Eu vejo, por exemplo, eu tô começando a curtir muitas bandas novas que o Spotify me sugere, que os streamers me sugerem. E falo, pô, olha só que legal. E quando eu vou conhecer, eu vejo que são coisas que estão acontecendo de fato. Assim. Tem uma expressão em algum lugar, em algum país, as coisas não são mais tão globalizadas, mas novidades estão acontecendo, sabe? Tanto no campo das ideias, das sonoridades e do comportamento. Ou seja, já está quase ajustando, achando um meio, né? Porque é doido você pensar mesmo, né? Que hoje o rock seja o som, né, do conservador. Eu acho engraçado que assim, teve um dia que eu fazia um show, esses shows assim que eu fui convidado para tocar com uma banda e tal, eu cheguei num pub e o cara tava falando para mim, pô, cara, a galera que gosta de rock já tá ficando muito velha e não sai mais de casa, quer ficar em casa com a família e tal, Sim. Natural, né? Você vai ficando mais velho, você não tem mais tanta disposição para sair para qualquer lugar, pro oba-oba que você vivia na adolescência. E ele preocupado, né? E aí eu fiquei pensando, falei, pô, realmente, se você for pensar que os lugares de rock hoje, eles vão ter públicos mais velhos, né? Pessoas mais velhas, ou seja, que vão frequentar esses lugares, a forma de se divertir mudou para a galera mais velha. E como não houve uma renovação do estilo,
do ponto de vista de estar acessando os adolescentes estão conectados com outros tipos de estilo, vai ficando uma coisa que daqui a pouco, sem querer desmerecer, obviamente, porque eu gosto muito de blues, mas vai indo pro caminho do blues. Que é a galera mais velha, que tá tomando seu copo de uísque, fumando seu charuto, ouvindo um blues. Jazz também, cara, que é um estilo que eu adoro também. Nossa, muito foda jazz. E ninguém ouve, velho. Ninguém ouve. Os caras conhecem uma outra coisa sabe? Uma outra música. E é um puta estilo, mas tá aí. Você não vai ver um show de jazz. Muito difícil você vai ver um show de jazz. E eu acho, cara, e aí vai uma questão que vai pra outra questão. Acho que o conservadorismo entra no rock e no metal até na sonoridade. Porque lembra do que eu falei que até na melodia o rock era subversivo? Isso é verdade, cara. Se você for ver, toda a questão, por exemplo, Black Sabbath, por exemplo, você vai ver o que eles estavam fazendo, era subversivo, as letras também, mas a melodia também, porque ela era tensa. A primeira música do Black Sabbath, a música Black Sabbath do álbum Black Sabbath, né, da banda Black Sabbath, ela é muito tensa, ela é, tipo, aterrorizante, sabe? E se você for ver, tem muita banda, cara, tem muita banda. Às vezes que o cara pensa em fazer um som, ou vou criar uma banda, fazer um bagulho aqui, e o cara quer fazer o mesmo som que o Black Sabbath. O cara quer fazer às vezes o cara não tá no heavy metal, o cara tá no thrash. Aí o cara quer fazer o mesmo som que o Metallica, com o Megadeth. E sabe, a mesma coisa, tipo, literalmente, o mesmo estilo. Tipo, eu sei que tem gente que gosta, eu já vi gente falando, eu gosto do thrash porque o thrash é a mesma coisa sempre. E eu gosto disso porque é legal pra caralho. Eu respeito também, mas eu acho que a única forma da gente perpetuar o metal e o rock e tudo isso, todo esse espírito, a única forma da gente colocar isso pra frente é com você mudar e colocar coisas novas e agregar coisas novas ao estilo, porque também isso sim é subversivo, porque isso vai desagradar esses conservadores, por exemplo, isso vai chegar pra um cara que gosta às vezes do estilo que você tá misturando ali, por exemplo, tendo alguma influência, e vai soar familiar e ao mesmo tempo distante, e vai colocar ele num lugar de desconforto. Sabe a arte que você vê da primeira vez e ela te deixa desconfortável? Eu acho que as melhores artes são assim. Ela te deixa desconfortável. E aí depois você tem que prestar atenção naquilo ali pra entender o que é aquilo ali. Porra, quando um filme, uma música, uma série, qualquer coisa faz isso, e é fenomenal, cara. E aí, pra mim, lógico que vai de gosto pessoal. Isso aqui que eu tô falando aqui, essa parte aqui é mais gosto pessoal. Eu gosto muito do New Metal por causa disso, cara. Aqui, ó, New Metal, Slipknot tá aqui, mano. Eu gosto disso, cara. Porque os caras fazem exatamente isso. Eles pegam elementos que não estavam no rock tradicional e colocam lá. E eu acho que isso é fenomenal, mano, porque é subversivo. Às vezes os caras ficam, não, isso é porque na real vai ser só mais mainstream. Mas não é porque você quer ser mais mainstream. É porque você quer inovar. E de certa forma você está sendo mais subversivo. E o bom é que você alcança mais pessoas. E essa mensagem e tudo isso alcança mais pessoas. Eu vejo no New Metal uma grande oportunidade do rock se reestabelecer, sabe? Do metal se voltar pra ser o que já foi. Mas, enfim. Blues e aquela efervescência ali do Smells Like Teen Spirit pode desaparecer. E isso me preocupa. Sim. Se for da ordem do destino do rock envelhecer e se tornar um estilo mais segmentado, como é o blues, como são outros estilos que se segmentam a ponto de ficarem em bolhas muito pequenininhas, mas eu acho que o rock tem potencial. A gente vê ainda estádios lotados, jovens querendo... Porque ele expressa, de alguma maneira, ainda na sua raiz, a rebeldia, a essência e a efervescência de um espírito que não aceita dogmas, prisões, etc. Então, eu acho que sabe? Tá em conflito. Mas eu acho que o ser humano tá nesse conflito, sabe? E os jovens têm muito isso. Eles não conseguem ver o mundo como a gente via. Claro. Né? É outra referência, sem dúvida. E eles estão super, super confortáveis de que a realidade seja traduzida através do celular. O celular praticamente conforta virtualmente, né? Tudo, entre aspas, na alma deles. Na visão de tudo que eles têm, a gente vê a realidade de maneira diferente, né? É muito mais ampla. Mas eles enxergam a realidade toda por através do celular. No scroll, né? O celular traduz o que é a realidade para eles. Então eles passam Bom, mais tempo olhando o celular do que ao redor, ou quem está perto.
E isso, cara, eu acredito que vai mudar, porque mais e mais pessoas estão buscando, né, experiências reais. Mas é um processo, é um processo. Bom, enfim, sobre essa questão também, cara, eu acho que ela tem pontos importantes, interessantes, sobre a questão da geração estar muito envolvida com redes sociais, celular, toda essa questão. Mas isso eu acho que é muito complexo para abordar aqui no final do vídeo, já delonguei. E eu acho que isso é algo legal para dar uma estudada até mesmo nas questões neurológicas, né? Caralho, mano. Enfim, questões neurológicas de se usar tanto isso. E como isso vai afetar a vida, eu acho que isso é algo legal de se tratar. Porque isso acaba afetando na nossa luta também. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E você concorda comigo? Discorda? Você parou aqui só que você é um mesaleiro, um rosqueiro conservador e você gosta do Nando Moura, vai querer atacar aqui? Pode fazer, mano, tá de boa, vai na fé. Só para da próxima vez e lê as letras que você tá. As letras das músicas que você tá ouvindo. Só pra você ficar. Só pra ver se você continua gostando ou se você vai começar a xingar os seus ídolos de comunista. Porque alguns deles estão muito mais perto do que você pensa, tá? Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Falou e tchau. Likes, dislikes, comentários, inscrição. Vocês sabem aí tudo que vocês podem fazer pra ajudar. Falou e tchau.